Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a este novo podcast, o Sports Labs, que vai ser o seu podcast de esportes, futebol, lutas, atletismo, corrida e, principalmente, muita resenha. A ideia do Sports Labs é trazer para vocês entretenimento e conteúdo de qualidade para você poder se divertir, tá ali na hora, sexta-feira, voltando do trabalho, ou tá em casa já, poder assistir alguma coisa que você vá se distrair. E pegando agora aqui, ó, vou apresentar os meus dois convidados e logo eles vão se apresentar também quem eles são. Eu tô aqui hoje com um locutor da Bate-Fundo Esportivo, da ER Sports. ER Esportes, comentarista, Vin Diesel da Zona Leste nas horas vagas, que mais? Ator, produtor, e por aí vai, e atura um monte de pirralho também. Gustavo Araújo, seja muito bem-vindo, Gustavo Araújo, muito obrigado por ter vindo. Honra é minha, cara, honra é minha, obrigado pelo convite, não poderia deixar de aceitar. Para mim o teu convite não é um convite, é uma convocação, né? Agradecer a todo mundo que já está na audiência. Bom, sou o Gustavo Araújo, na verdade, né? Hoje eu falo que eu atuo com o nome artístico de Guga, né? De Guga Araújo, que acho que fica mais simples para fixar na cabeça do pessoal. Como você bem disse, sou locutor esportivo, hoje estou narrador lá na Bate-Fundo Esportivo. Um grande abraço a Charles Robert, grande parceiro, um padrinho também. Eu tenho alguns padrinhos que aí a gente vai falando ao longo do programa, né? Mas estou lá desde o começo desse ano, desde janeiro, e por volta em meados de abril me veio essa oportunidade, né, de estar lá na ER Sports. Um grande abraço para os meninos, para o Eric, para o Vitinho, para o Lucas, para o Wallace, que eles são focados mais no futsal, né, da molecada. Então, às vezes, a gente vê por aí, né, grandes jogadores, como foi o começo de carreira de fulano, de cicrano, e aí tem sempre o futsal envolvido. Então, a ER, ela é uma plataforma que faz essa transmissão desses jogos. Então, hoje, como está tudo mais dinâmico, tudo mais fácil, tudo mais rápido, o pessoal ele acaba querendo, né, consumindo, querendo entender como é que tá a questão da base, a questão dos iniciantes, né, porque geralmente lá na ER tem duas modalidades, que é a de base e de iniciação. E assim, eu tô adorando fazer, né, essa questão dos jogos da molecada. A gente tava conversando aqui no off, né, vindo pra cá. E tá muito legal. Então, eu digo que esse ano tá sendo, sem sombra de dúvidas, na parte da questão esportiva, o ano mais produtivo da minha vida. Que, graças a Deus, projetos estão acontecendo, coisas estão rolando e tá tão tudo interligado que não tá atrapalhando um ao outro, sabe? Dá para conciliar bem. Então, esse ano, para mim, de 2024, eu considero um marco na minha carreira como locutor esportivo, que é essa questão de ter trabalho, de ter demanda e fazer aquilo que gosta, que eu acho que é o mais importante. E talvez é a satisfação plena do ser humano, é quando você trabalha com algo que goste. Então, graças a Deus, esse ano de 2024 está sendo brilhante nesse sentido até agora para mim. E vamos por mais, vamos por muito mais que vem por aí. Isso aí. E o nosso segundo convidado, não menos importante, um especialista. Eu falo que ele é um especialista em esportes americanos. O cara manja de NFL, de basquete, de beisebol, de hóquei, de NFL. O cara é um especialista mesmo, nato, como poucos aqui no Brasil. Daniel Guimarães, seja muito bem-vindo aqui ao Sports Lab. Se apresenta um pouquinho aí pra galera que tá na audiência aí. Obrigado, meu mestre Vini. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. Guga, cara, são os meus heróis. Criamos aqui, tipo, esse vínculo desde a época da pandemia, né? Da onde eu comecei a ter esse caminho, assim, de falar sobre esportes americanos. Eu sempre fui muito entusiasta, gostei bastante, né? Entrava com contato procurava pessoas que tinham esse mesmo afeto pelo esporte, assim, não é nem tipo paixão, mas é um grande carinho, assim, enorme pelo esporte. E hoje aqui eu tô com a QG dos Esportes, um canal recém-criado, uma página recém-criada aí, bateu um aninho já em agosto. E estamos treinando esse caminho aí de levar os esportes americanos, falar sobre esportes, que eu acho que esportes é uma das... Acho que é a melhor invenção que o homem já fez, cara. Você acha que foi a melhor invenção que o homem já fez? Cara, porque é uma...
Não, é diferente de qualquer roteiro, é diferente de qualquer produção que alguém vai lá e escreve, de algum filme, de alguma arte que é criado pelo homem, mas sim é o esporte de pessoas que não sabem qual que vai ser o final daquela história, mas eles estão lutando, dando a vida deles para conseguir ganhar aquela conquista. Para mim é maravilhoso, por isso que eu gosto tanto e pensei com tanto esse carinho assim pelos esportes, pensei em criar esse canal para falar mais, de trazer mais curiosidades, trazer mais análises também, pensando um pouquinho ali pro público brasileiro que tá começando, é um público bem nichado para cada esporte ainda, mas a gente tem que tá unindo essas tribos ali pra gente começar a crescer e, mais pessoas se interessarem por esportes, né? Por conta que esporte eu acho, como eu falei, uma coisa maravilhosa. E ter vocês dois aqui pra mim é uma honra por conta de ser convidado pra cá juntamente com no mesmo dia que o Gustavo tá aqui, mas por conta que, vocês foram os meus padrinhos aqui desde os primórdios aqui que eu estou aqui por conta de vocês. Eu só vou discordar dele na questão de o esporte ser a melhor coisa. Pra mim, a melhor coisa que o homem criou foi a cerveja. Entendeu? Que eu não vejo a hora de chegar uma aqui pra me tomar, velho. Você é louco. Tomar um danoninho agora, gente. Vontade de tomar sexta-feira. Para pra pensar que depois da conquista do esporte veio a cerveja. Não, a cerveja vem primeiro e o esporte vem depois. Porque, se você tá feliz, você bebe. Se você tá triste, você faz o quê? Bebe também. O que foi melhor inventado? A cerveja, velho. Cara, agora vamos lá, vamos pegar aqui. Como é que você, Gustavo e Daniel, como é que começou isso? Como é que surgiu essa parada, tipo, mano, eu vou trampar com isso, eu quero trampar com isso, eu quero ser locutor, eu quero ser comentarista, eu quero trabalhar com esportes. Como é que surgiu isso na vida de vocês e em que momento surgiu isso na vida de vocês? No meu caso, Vini, foi assim, eu já tinha isso muito bem definido por volta dos meus 12, 13 anos de idade, porque eu sempre coloquei na cabeça, eu falei, vou fazer rádio e TV. Quando nem se falava muito em rádio e TV na época ainda, eu falei, vou fazer rádio e TV, porque eu quero ser um narrador. Porque assim, toda pessoa, todo entusiasta do futebol, né, todo menino, ele sonha em ser um jogador de futebol. Eu nunca tive esse sonho tão aflorado, né, eu queria ser o cara que narrasse, tipo, vamos supor, sei lá, o Joãozinho... Amigo meu, quero ser igual o Ronaldinho. E eu pensava, caramba, eu quero ser o cara que vai narrar o Joãozinho, que vai falar, joga muito, craque de bola, e dá um show de bola. Então, lá com meus 12, 13 anos de idade, eu sempre tive isso muito enraizado em mim, né? Eu falo que eu sou um cara do rádio, porque eu cresci no ambiente de rádio, né? No meio rádio, porque lá em casa meu pai ouvia direto, nós só fomos ter acesso à TV por assinatura 2008, 2009, 2010, por aí, então bem tardiamente em relação a uma boa parte da população. Então, basicamente, os jogos de futebol eram no rádio, aqueles jogos que não passavam em TV aberta. Até aqueles que passavam em TV aberta, a gente gostava tanto das narrações que ficava no rádio, né? Aquela coisa de baixar o volume da TV e ficar ouvindo pelo rádio. Ou então tá com fone de ouvido, o jogo rolando na TV e o fone de ouvido no rádio. Então, no meu caso, eu sempre tive isso muito definido. Aí eu comecei a trocar ideia, né? A conhecer pessoas da área de rádio e TV, que falaram que era um meio muito difícil e eu meio que deixei pra lá, né? Falei, caramba, acho que não é isso não. Tanto que eu segui pelo caminho da comunicação, porque eu não deixo de estar no caminho da comunicação, sou formado em propaganda e marketing, então sempre tive essa questão da comunicação muito forte na minha vida, né? Apesar dos meus pais nunca terem trabalhado em rádio, não serem, por exemplo, da música, cantores, porque geralmente as pessoas que trabalham com comunicação tiveram alguma referência lá atrás dentro do seu seio familiar, ou então do seu círculo de amizades. Eu não tive isso, né? Meus pais sempre foram entusiastas do meio rádio, da TV, enfim. Mas eu sempre tive essa questão, esse gosto pelo rádio, né? Nunca tive almejar trabalhar em TV, você, sei lá, o novo Galvão Bueno. Não, nunca tive essa intenção. E aí, né, com nós três aqui reunidos nesse déjà vu bacana, lá em 2020 a gente começa tudo, né, quando nós tínhamos a Bom Som Web Rádio, que foi um jogo, eu lembro que o primeiro jogo que a gente fez foi um jogo do Liverpool, que era um jogo teste. Liverpool e Burnley, se não me engano. Liverpool e Burnley, que era um jogo teste para saber como ia, se a plataforma ia suportar ou não, como é que iríamos ser. E ali foi que, caramba, deu aquele insight que faltava. Fala, não, agora o impulso foi dado, agora resta catapultar isso aí e ir pra cima, né? Aí em 2021,
eu fiquei sabendo, estava ouvindo um programa de rádio, eu sempre sou um consumidor de rádio, não só na parte esportiva, mas um consumidor do meio rádio. Aí eu descobri, num programa de rádio, né, um professor de locução levou os alunos do Senac São Miguel. Falei, caramba, Senac São Miguel, pô, eu tô do lado praticamente, né? Tô a 40 minutos. Então, caramba, curso de locução, como é que faz? Aí, no final de 2021 mesmo, fiz todos os trâmites, porque eu falei, para eu conseguir trabalhar em algum veículo de comunicação de massa, ou então algum veículo de comunicação que tenha esse viés, eu preciso do DRT, preciso do documento, né? Senão não vai adiantar nada eu ter só a vontade, a inspiração e não ir para cima. Então aí eu acabei descobrindo no meio de 2021 que tinha esse curso, tentei entrar em 2021 ainda, só que por conta da questão da pandemia, ainda tava com aulas online e eu não sou muito fã de aula online, eu gosto da prática mesmo, de você estar ali cara a cara com o professor, então com o orientador. Aí em 2022 eu entrei nesse curso de locução, consegui uma bolsa no Senac, e aí eu fiz os 6 meses de curso, normalmente, e aí em paralelo tínhamos ainda as transmissões na Bom Som, né, aí com a correria a gente não conseguiu, infelizmente, dar sequência. E aí em 2022 mesmo, aí eu falo que tem a história dos padrinhos. Em 2022 eu conheci, por buscas na internet mesmo, lugares que estão procurando narradores ou locutores. Eu conheci a Rádio Poliesportiva, né, do grande Paulo Arnaldo, PA, que para mim, ele é um dos craques da comunicação. Ele também é narrador, hoje ele faz trabalhos ele tá lá na Bate Fundo Esportivo junto com a gente também, inclusive foi ele que me indicou lá pro Charles. E eu falo que o Paulo, ele foi um grande padrinho para mim. Antes disso, lá, quando eu tinha começado o curso, né, de locução basicamente, veio um convite também nessa mesmo esquema, procurando no Google anúncios assim, falei, pô, deve ser bem difícil, mas eu vou tentar, vamos ver se tem alguma coisa, se o CEO aí tem alguma vaguinha aí que alguém procurando. Aí no comecinho de 2022 eu acabei conhecendo o Marcão do Varanda Futebol Debate, que é um baita canal sobre Santos, para quem é santista, torcedor do Santos Futebol Clube, quiser conhecer, ficar por dentro de tudo que acontece. Pô, o canal do Marcão, e eu falo que o Marcão, ele é o cara que referendou o Guga Araújo, porque foi ele que apresentei, foi a primeira pessoa que eu apresentei, que ele me perguntou, como você gostaria de ser identificado? Eu falei, acho que Guga Araújo é bacana. Ele, pô, legal, nome de impacto, gostei, vamos usar isso. E aí eu fiz um varanda, 2 jogos só do Santos, porque os horários não conciliavam também, tudo mais. Mas é um cara que eu sou muito agradecido, que ele, assim, canal pra YouTube, ele foi o cara que me deu o start. Aí depois eu conheci o Paulo Arnaldo na Poliesportiva, que aí eu comecei a fazer as transmissões de jogos em 2022, né, na Poliesportiva. Eu lembro que o primeiro jogo que eu fiz foi Corinthians Internacional, um 2-2 aqui na Neoquímica Arena. E aí foi desenvolvendo, 2022, 2023, alguns projetos paralelos, e até que veio no final do ano passado, né, o Paulo, ele me manda mensagem, porque a Poliesportiva, ela era uma rádio não só voltada ao futebol, né, o slogan dela, inclusive, era a rádio de todos os esportes. Então, basicamente, Superliga masculina e feminina de vôlei, NBB, né, eles transmitiam bastante lá na Poliesportiva. E aí, só que o projeto não deu certo, porque eu não ia ter tempo, porque ele até me pediu pra eu assumir. E ele não teria tempo, ele falou, assume você, outro menino, Bruno Scacciotti, que é um fenômeno também, tá lá na Bate Fundo, trabalha na CNN hoje. Assume pelo menos as transmissões de vôlei e basquete, né, pra ter. Só que o tempo não dava, né, o tempo infelizmente não dava. Aí veio o Bate Fundo Esportivo, né, com o Charles, né, eu troquei a primeira ideia com ele no comecinho de janeiro, e eu já entrei na Copinha, fazendo a Copinha desse ano. Então, foi assim, tudo a toque de caixa praticamente, foi tudo dinâmico. Você entrou, começou hoje, eu troquei ideia com ele, acho que uma semana, no finalzinho do ano passado, um pouco antes do Réveillon, já na primeira semana já tinha jogo pra fazer. Foi o meu primeiro jogo na Bate Fundo, que eu fiz Fortaleza e Castanhal, do Pará na Copinha. E aí foi se desenvolvendo, e aí hoje eu tô, né, graças a Deus, tô lá na Bate Fundo, com muito orgulho, uma equipe nota 10, show de bola. É uma equipe sensacional, de craques da comunicação, de pessoas que você vê que é uma pena o meio tradicional não olhar para essas pessoas, ou então olhar até com um certo preconceito para essas pessoas do mundo digital, porque tem muito conteúdo bom, tem muita gente com conteúdo relevante, com pensamentos muito legais, tratando do esporte no geral. Pessoas que têm uma capacidade de argumentar muito forte, que têm propriedade no assunto daquilo que fazem.
Mas infelizmente o meio tradicional ainda olha assim com um certo receio, né? Eu sei que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, mas olha com certo receio, isso é ruim, né? Isso, na minha opinião, é muito ruim, porque você acaba desperdiçando muitos talentos. E aí eu tô lá até hoje, aí veio esse projeto da ER, que foi o Charles que me indicou, porque o Charles já fazia o trabalho com os meninos lá, ele falou, ó, tem remuneração, você pode fazer um teste lá com eles. E aí em abril eu fiz uma sequência de jogos, né, lá em São Caetano. E aí os meninos acabaram gostando do meu trabalho e hoje eu tô aí. Então eu tô com esses dois projetos paralelos, mas eu falo que... Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira postagem do meu primeiro jogo no estádio, em loco, que foi a final da Copinha, Corinthians e Cruzeiro, eu fui como comentarista, mas para entender como é o ambiente mesmo, eu até fiz um post, pô, agradecendo a todo mundo, agradeci você, o Dani, agradeci uma galera que me ajudou pra caramba mesmo, porque eu acho que se o homem leva dessa vida é a gratidão. Eu acho que não leva dinheiro, não leva coisas materiais, a gratidão você tem que levar. Pra mim é questão de honra isso, sabe? Porque ninguém cresce sozinho, ninguém também por mais que você tenha que se reerguer quando você leva um tombo, mas, pô, ter um braço ali, um apoio é bacana, alguém te levantando, te apoiando. Então, acho que a gratidão a gente leva pro caixão, eu falo isso. A gratidão a gente leva pra debaixo da terra, porque é muito importante. E nesse post que eu fiz agradecendo essas pessoas, eu coloquei: o Gustavo de 13 anos de idade está muito feliz com o que está acontecendo agora. Porque sempre foi o meu desejo, sempre foi o meu sonho estar nessa área, estar envolvido de alguma maneira, né? Mas, claro, basicamente locutando, narrando, porque, pô, eu tenho grandes referências na minha vida, então fazer um pouquinho daquilo que eu absorvi desses gênios, desses monstros da comunicação, isso já me garante uma satisfação enorme, né? Claro que a remuneração é importante, você precisa se remunerar para ter ali uma condição de vida bacana, mas o meio é muito complicado, né? É difícil de você conseguir, mas só de você estar ali dentro, respirando o mesmo ambiente de grandes caras, de grandes profissionais que você ouvia lá atrás como sua referência, cara, isso para mim não tem preço que pague, não tem valor que pague, acho que isso a gente guarda pra vida toda. E graças a Deus a gente tá aí, tá? Estamos fazendo as transmissões, vamos por mais. E tem muita coisa pra acontecer, estão aparecendo coisas bacanas pra mim. É isso aí, mano. É da hora ver esse crescimento do Gustavo, né? Uma coisa que a gente sempre fala, a gente tem um grupo, galera, a gente tem um grupo nosso no WhatsApp que é bem legal, que a gente troca ideias sobre tudo e tal, e muito sobre esporte. E é legal a gente ver esse crescimento do Gustavo, o crescimento dos meninos todos, assim, porque é um pouco... Tipo, sabe quando você se sente crescendo junto? Sim. Tipo, porque você Claro. fez parte daquele momento. Claro. Pegando agora, e Dani, você, como é que surgiu essa parada na sua vida, mano? Como é que surgiu, tipo, eu quero fazer isso, meu sonho é trampar com isso, eu vou correr atrás, eu vou fazer o que der, o possível e o impossível. Cara, a gente começou aqui junto, né? Tipo, lá na nossa rádio lá da Bom Som, que a gente criou, tipo, nunca pensei nesse assunto, assim, de querer criar conteúdos, querer começar a narrar tudo mais e foi tipo algo foi desenvolvendo, foi um sonho que foi começando, um trabalho que foi começando a se desenvolver ao longo do período, né, do momento que vocês tiveram essa ideia, tipo, pô, vamos criar aqui a nossa rádio e tudo mais, e eu, tipo, só tava ali no meio, tipo, fui adicionado, anexado ao grupo, então, pra mim foi, cara, só fui na mesma maré que vocês. Falei, não, vamos lá, vamos pra cima pra ver se esse trabalho aí vai funcionar. E, tipo, ali foi, pô, o nosso start de todo mundo. Então, tipo, se a gente for parar pra ver, a maioria... O nosso grupo, o grupo inicial lá da Bom Som, acho que tá cada um trabalhando com alguma coisa, assim, né? Tá cada um ali se desenvolvendo o seu trabalho. E aí eu pensei, falei, vou falar sobre esporte americano, né? Tipo, uma vez o nosso grande amigo Adriano Rosário tava aqui, né? Semana passada tava no outro podcast. No outro podcast. E ele falou, pô, faz lá, mano, você fala bem, você sabe como que funciona todo o negócio, como que funciona o jogo, tudo mais, e você tem também tem uma comunicação com o público, não que eu acredite nisso, que eu acho que ainda a comunicação não é tão avançada assim, mas... Eu falei, pô, verdade, falei com... Ali foi mais... Mas assim, o trabalho, o sonho já tava iniciando, mas faltava aquela... a semente já tava plantada, só falta alguém ir lá e regar mais ainda. E aí foi nesse momento que eu pensei, falei, vamos fazer. Vamos fazer. E aí, tipo, a gente tava com a Bom Som, eu falei, vamos criar aqui uma subdivisão aqui pra esportes americanos, ou esportes no geral, assim.
E acabou que a Bom Som se desfez, né? A gente não tocou direto a Bom Som, e aí eu fui seguindo com a QG. Aí eu fui conhecendo, né? Eu já tinha o Luiz, lá, um outro nosso amigo aqui. O Vinícius Tatru apresentou o Ícaro também, que foi, cara, parceiraço também nosso lá. E aí, por coincidência, no X agora, né? Eu conheci o meu querido amigo Glaucio Fernandes. E aí, tipo, ele acrescentou, né? Ele veio pra somar de verdade, cada um, assim, se empenhou, todo mundo gostou do projeto pra gente fazer. Falar sobre esportes americanos, falando de uma coisa que a gente gosta e, tipo, pessoas que trabalham também nesse meio, assim como o Gustavo tava explicando, falando da trajetória dele, tem outras pessoas que também gostam, queria falar dessa coisa que... falar de coisas que a gente gosta de fazer, do que a gente gosta de assistir, né? Então tem muita gente querendo podcast de série, de filmes, de livros. Então ele falou, pô, falta alguma coisa para os esportes americanos. E ainda é uma coisa muito nichada, então tem muito pouco conteúdo sobre. Né? Eu vejo que os dois maiores canais hoje, tipo, tanto de basquete como de futebol americano, são ainda, tipo, grupos ainda não são tão gigantes, mas estão bem nichados ali nesse ponto. Falar, também posso me enquadrar aqui. Acho que, tipo, eu gosto de falar o todo. Eu não queria falar só sobre uma coisa. Então, vou juntar tudo aqui e vou fazer um pouquinho do meu jeito. Colocar, tipo, fazer o meu misturão aqui do jeito que eu imagino que pode sair bem aqui das minhas ideias do que eu for pensar. E eu tenho já um time já de futebol americano, a gente avançou com um projeto de narração, né? De transmitir os jogos do futebol americano da NFL. E... foi uma coisa que, pra mim eu imaginei que seria um pouquinho mais difícil, mas não é nem tanto, porque o jogo também tem suas pausas, então dá tempo de passar todo o recado, que eu acho que narrar futebol pra mim acho muito mais difícil. É um jogo mais dinâmico, não para no tempo nenhum, então, tipo, você tem que ocupar lacunas, né? Eu sempre vi que rádio não pode ficar com esse espaço em silêncio, tem que ir ocupando lacunas. O futebol americano é um pouquinho mais parado, dá pra gente, narrar ali a cada jogada e tudo mais, e saber ali também, eu tô meio que ainda aprendendo isso. Saber ali controlar também os tempos de pausa total para não ficar aquele silêncio e trazer uma transmissão mais dinâmica. Então isso, tipo, vou aprendendo conforme eu for trabalhando. Já o Gustavo, ele foi lá, se dedicou ao concurso. Eu ainda tô, tipo, procurando algumas coisas. Eu faço pequenas aulas, assim, que eu vou encontrando, assim, na internet para conseguir, tipo assim, evoluir, né? Começar a evoluir, fazer um trabalho crescer, né? Porque todo mundo tem o seu sonho ali de ter o seu trabalho, tipo, de ver os frutos do seu trabalho sendo plantados, né? Então isso é uma coisa que começou desde lá atrás com a Bom Som, aí, tipo, foi uma coisa que plantou lá aquela sementinha lá atrás, e aí eu vim trazendo desde hoje. Então, pra mim é uma coisa gratificante, tipo, quando eu vou editar vídeos e tudo mais, editar podcast também daquele dia, eu acho que até certo, tem uma certa preguiça ali pra fazer, mas, cara, é um trabalho que no final das contas, quando você lança pra rede, coloca online, e tem gente que te ouve, e deixa aquele like, tipo, torna uma coisa, tipo, é essa forma de agradecimento que as pessoas estão dando. Então, tipo, eu acredito nisso. Eu tenho uma parada que eu sempre falo, isso eu aprendi na música, assim, você tem que... O show, todo show tem um preço. Você tem que... Qual é o valor do seu show? E num show, você tem que fazer esse show igual. Seja para uma pessoa ou para 100 pessoas. Você precisa dar o start, você precisa iniciar de alguma forma. Sim. Então, tipo, a mesma coisa é um canal, a mesma coisa é uma transmissão, a mesma coisa é um projeto. Você vai começar com 2, 3 espectadores até chegar a 100 mil, 1 milhão, 200 mil. O importante é dar o start. Sim, pegar um pouquinho do... Vocês falaram bastante da Bom Som aí, eu vou contextualizar um pouquinho pra galera que tá na audiência aí. Antes de contextualizar, vou dar um salve pra Leila Nascimento, que tá na live. Boa. Heitor Rocha, que tá na live. Heitor. Léo Card, o patrão. El Patrón. Tem que mandar o salve sempre. El Patrón. E Adriano Rosário, que também tá aqui, mandou um salve pra você. Mestre. Monstros. A Leila falou que como é bom ver todos juntos Pois novamente. Rapaz. Então, vou contextualizar um pouquinho pra vocês aí. A Bom Som, ela surge na pandemia. Eu, o Gustavo e o Luiz, a gente tinha um programa em uma outra web rádio, a MKK Web Rádio. Um abraço pro Marco. Grande abraço. E veio a pandemia, a gente já vinha com essa ideia de, putz, a gente gosta de falar sobre futebol, a gente quer transmitir, vamos montar a nossa rádio, nossa web rádio e tal. Já estávamos saindo lá da MKK por causa da pandemia. Montamos nós 4. Tem o Luiz também.
Começamos a testar, montar uma programação, tal, tudo muito caseiro por causa da pandemia, gente. Tipo, era ele na casa dele, lá na cidade de Tiradentes, na São Mateus, né? São Mateus, ele em Pirituba, eu em Interlagos, Luiz na cidade de Tiradentes. Então, tipo, era uma coisa, tipo, muito, muito caseira, mas que conseguia alcançar bons números. Tipo, pandemia, a galera tá em casa, tal. E eu sempre brincava com vocês, eu falava, tipo, brincava, mas falava sério, eu falava, mano, quando acabar a pandemia, a gente não vai conseguir manter essa rádio. Porque a nossa vida vai voltar ao normal. Verdade. E a gente não vai conseguir fazer tinha muito tempo essa coisa frenética. Tipo, teve vezes a gente fazer 4, 5 jogos ao mesmo tempo. Foi isso mesmo. Tipo, meu computador parecia que ia pro espaço, assim, porque era terminando uma live, começando outra, terminando uma live, começando outra. Aí criava, tipo, 3 salas pra botar todo mundo junto. Aí a gente fez transmissão simultânea. Simultânea. Cara, até hoje, Verdade. outro dia eu parei pra conversar com o Luiz, eu falei, mano, eu não lembro que macumba que eu fiz, que eu consegui fazer transmissão simultânea. De botar os caras, uma equipe na rádio, uma equipe no YouTube, outra equipe no Facebook, e no final todo mundo se encontrar na mesma sala. Foi isso mesmo. Eu Exatamente. não lembro que macumba foi essa, que parada foi essa. Mas, e aí, fizemos bastante coisa. Eu acho que, eu até vou entrar nesse detalhe aí com vocês, a Bom Som, ela surge com Gustavo Araújo, tá se destacando, Daniel Guimarães, que tá se destacando, Adriano Rosário, que tá se destacando, Luiz, que tá se destacando, Heitor Rocha, que comenta bem pra caramba também, tipo... Sim. Eloquente É demais, muito cara. eloquente. Ícaro, tipo, foi uma galera que a Bom Som, ela conseguiu colocar pra... Tipo, dar um start pra galera, assim, e a galera tá indo, Pois tipo, é muito, muito legal isso. E aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. E ela teve essa parada de ser novo pra gente, mas ser novo pra muita gente. E a gente pode falar, bater no peito ali, que tem algumas coisas que a gente pode se orgulhar de ter sido pioneiros. Primeiro web rádio a fazer uma transmissão de NFL no Brasil. Segundo, os primeiros loucos a querer transmitir uma corrida de Fórmula 1. Os caras resolveram transmitir uma corrida de Fórmula 1. Só o áudio. Verdade. Só o áudio. Verdade. E aí o truque, gente. O truque era, eu pegava um BG de uma corrida da Fórmula 1 sem narração, sem nada, só o volume dos carros e botava no fundo pra parecer que os caras estavam ali perto. Como é que foi essa experiência pra vocês, mano? Cara, da Fórmula 1, eu tem outro detalhe também. Quando a gente começou, foi no GP da Emília-Romanha, 2021, né? Se eu não me engano, foi a primeira temporada, né, que o Verstappen ele conquista o seu primeiro título mundial. E aí foi muito engraçado, porque a gente começou a transmissão, aí o Vini me falou, olha, você quer transmitir a Fórmula 1? Falei, bora. Falei, eu acompanhava a Fórmula 1, infelizmente não consegui acompanhar o auge do Ayrton Senna, que, cara, mas eu vejo assim, YouTube e tudo mais, às vezes eu vejo corridas completas, né, que graças a Deus o YouTube tem esse advento hoje da gente conseguir ver a história, né, acompanhar e ser uma testemunha ocular da história, mesmo não estando presente no momento. Aí eu falei, bora, vamos, né? Aí eu lembro que foi eu, você, depois... Foi eu, você, Reginaldo... O Reginaldo... O Lucas Brasil. Teve o Lucas, verdade, também. o Lucas Brasil, né, que ele já me conhecia lá da escola quando ele estudava lá, e aí, pô, ele me procurou pra... Pô, tem como ter ali um lugarzinho pra mim e tal? Eu falei, claro, pô, vou te passar o contato dos meninos, você conversa com eles também, tá? Que não é só eu que decido, não sou eu que decido sozinho. E aí, pô, vamos meter as caras. E eu lembro que na primeira... Eu não lembro se foi a primeira ou foi a segunda transmissão, Vini. Tinha gente de Angola no chat. Tinha. No Facebook, mandando mensagem. Um abraço aqui direto de Angola. Falei, caramba, olha a barreira que a gente rompeu. E isso no orgânico, sem pagar tráfego, sem divulgar divulgação em massa. Não, ali na raça mesmo. Tentando fazer algo, tentando... Pô, o anúncio é R$5 por mês, vamos contar as moedinhas aqui pra ver quem pode ajudar. Então não tinha nada de muito elaborado, né? Não, vamos fazer aqui, vamos direcionar a publicação pra tal grupo de pessoas. Não, foi tudo na raça, orgânico. E deu um retorno bacana, né? E eu lembro que na última corrida, que foi a corrida de Dubai, que o Verstappen é campeão... foi eu e o Luiz, porque eu não lembro, a galera não conseguiu, pô, naquele dia, e eu tava com a garganta zoadaça, que eu tinha pegado uma gripe naquela semana,
Aí eu falei, bora, né? Vamos fazer e tal. E o Luiz até fala, pô, mas eu não conheço nada de Fórmula 1. Falei, meu, você só opera. Se você quiser dar um pitaco ou outro, você fala. Mas só opera. Pode ficar tranquilo que eu vou te deixar à vontade. Eu não vou colocar você em fogueira, não. Te perguntar do rendimento de carro, de pneu e tudo mais. Não, vamos... E aí, pô, e eu guardo aquilo com muito carinho, Vini. Até hoje eu fiz questão de editar, cortar e tudo mais. É que, infelizmente, a Fórmula 1 deixa a gente postar na rede social que ela dá direito autoral, dá ban. Mas eu tenho guardado lá, tá no meu drive certinho a narração da última volta, daquela... Porque aquela temporada 2021 foi uma coisa de louco, que foi a primeira temporada fora da Globo, com uma novidade que era a Band, com os caras que já eram acostumados a transmitir, o Sérgio Maurício no Sport TV, e mais o Reginaldo Leme, teve ali o Felipe Jafone, a Mariana Becker, que é uma craque, né, nessa... Ela tem ali, ela entende de todos os bastidores do paddock, né, das corridas. Muito respeitada pelo Ela é muito respeitada pelo paddock todo. Exatamente, pelos pilotos e tudo mais. E aquilo foi tudo uma novidade. A galera acho que se interessou muito pela nossa transmissão, porque talvez já conhecia o trabalho dessa galera, dessa turma, e queria ver uma novidade. Falar, pô, deixa eu ver alguém fora da casinha, fora da bolha. Né? Deixa eu ver, pô, uma web rádio fazendo transmissão de corrida. Então deu muito certo. Teve a corrida também, a fatídica corrida da Hungria, se eu não me engano. Que não teve. Da Holanda? Foi da Holanda? Foi da Holanda? Acho que foi da Holanda, então, que vocês ficaram 6 horas no ar. A gente ficou quase 6 horas no ar, porque fica naquela. Vai ter ou não vai ter largada, não vai. É verdade, que a corrida parou várias vezes. Eu acho que entrou todos os comentaristas possíveis pra poder ajudar no revezamento. Exatamente. É verdade, eu entrei. Foi a estreia da Paula, a Paula Chagas, que tava. Pô. A gente ficava assim, no grupo. E aí, quem tá podendo entrar agora? Quem tá podendo entrar agora? Pra dar um descanso, porque, pô, a gente não tinha... A gente também caçava informação, né? Porque, pra quem não conhece os bastidores de uma transmissão off-tubo, você não assiste com a TV com volume pra acompanhar. Você assiste a TV no mudo, pra justamente não vazar o som na sua transmissão. Vai pegando o celular pra caçar notícia no Twitter. A sua principal fonte de notícias, pra poder trazer aqui online pro público, acaba se tornando o X, ou o Twitter. Exatamente. Tipo, canais específicos, você vai entrando. Eu ficava, Vini, naquela transmissão, eu ficava frenético no X lá na atualização. Meu único foco era, eu fiquei na hashtag lá da Fórmula 1 pra saber o que ia acontecer, o que não ia, se lá na Band tinham falado alguma coisa pra levar pro nosso ouvinte. Mas, cara, foi uma transmissão, assim, absurda. Quase 6 horas, não é? A gente conseguiu segurar. O mais impressionante de tudo é que foi uma transmissão de qualidade. Mesmo não tendo o produto principal como foco, mas a gente conseguiu passar. Eu lembro vários detalhes daquela transmissão. A gente passando o tempo, falando, meio que traduzindo aquele GC que é em inglês, né? A corrida, segundo a previsão dos comissários, eles vão se reunir daqui a 10 minutos para saber se vai voltar ou não. Então, fiquem na expectativa e tudo mais. E aí a gente colocava uns cacos, porque, pô, você segurar uma transmissão que você tá numa indefinição, se vai sair ou não, se vai ter ou não. Se já é difícil no futebol que você tem um tempo determinado pro árbitro ele decidir se vai suspender ou não uma partida, que geralmente é 1 hora, você imagina uma Fórmula 1 que não tem isso. Né? Porque a parte comercial tá ali forte, a pressão comercial tá ali, os patrocinadores, e aí, vai ter os anunciantes, e aí, vai ter ou não vai ter? Eu quero uma posição. Se não vai ter, como é que minha marca vai ser exposta aí nessa transmissão de vocês? Então a marca não quer saber a condição da pista, a segurança do piloto, ela quer o produto dela sendo veiculado de alguma maneira. Então ficou essa pressão enorme também, e aí os caras ali tiveram assim, um peito de aço de segurar mesmo. Porque foi complicado. Então, essa questão da Fórmula 1 na Bom Som, eu tenho saudade sim de transmitir Fórmula 1, porque eu acompanhava bastante nos domingos de manhã. Então, a gente acaba pegando também um apreço pelo esporte, né? Pelo automobilismo. Então, eu tenho muita saudade dessa época, porque eu sei que foram bons momentos. Pô, de casa ali, aquela coisa toda, às vezes sinal caindo, porque você tava pelo Wi-Fi, não tinha aquela internet cabeada ainda tão forte. E aí, mesmo assim, a gente ia lá e entregava o conteúdo, entregava o produto com uma qualidade incrível, porque a equipe era muito legal. Pô, o Lucas, eu não sei como o Lucas, ele não tá em algum projeto de algum canal automobilístico, porque, cara, a riqueza de detalhes que o Lucas trazia na transmissão era impressionante. Sobre o detalhe dos pneus dos fabricantes, ele falando principalmente da Pirelli, que é a principal fornecedora de pneus para a categoria.
Ele falando do tempo, ele falando da questão do carro, do motor, daquilo tudo, da aerodinâmica. Cara, eu aprendia muito com os meninos na transmissão. Eu aprendi, porque É eu uma sou troca, entusiasta. uma troca muito legal que rola Eu durante a não sou um transmissão, né? aficionado, não sou um especialista do esporte, eu sou um entusiasta. Então, muitos detalhes ali, eu recorri aos meninos, porque eu sei que eles tinham a informação. Algo eu sabia, eu estudava também antes para as transmissões, mas muita coisa eu aprendia com os meninos ali no ao vivo. Porque eles, assim, eles mandavam bem demais nos comentários. E é uma pena o Lucas, por exemplo, um abração para ele, não sei se ele tá nos assistindo, mas é uma pena o Lucas não tá num canal automobilístico, porque o que ele conhece do esporte é um negócio absurdo. Tanto que quando era ele na escala de comentarista, eu ficava tranquilo. Eu falava, meu, eu vou ficar narrando tanto. Minha preocupação vai ser o que tá acontecendo de momento na pista. Porque detalhes técnicos eu vou ter o Lucas ali para ele auxiliar, para ele falar, e ele sabe falar de um jeito que o ouvinte lá do telespectador, o telenauta, como a gente fala, entenda. Então isso é muito bacana do Lucas. Então fica aí o registro aí, fica pra corte, Lucas Brasil. O senhor tem que estar num canal automobilístico, pelo amor de Deus. Sei lá, numa transmissão, então sendo comentarista de pós-corrida, você tem que estar, porque ele conhece demais do esporte. E você, Dani, como é que foi essa parada aí da NFL pra você narrar, comentar lá na Bom Som, essa início de tudo, né? Cara, só pegando um gancho aqui do Lucas Brasil, que ele é um rapaz que, mano, ele aprende muito rápido as coisas. Ele não sabia nada de NFL. Eu que apresentei o futebol americano pra ele. E ele acabou, pô, cara, começou a gostar, foi vendo os times e tudo mais, e foi começando a acompanhar com a gente, até participou de transição com a gente. Então, tipo, fica aí um abraço aí pra ele, cara. Foi um cara espetacular aí que eu conheci ali no meio da Bom Som. E foi apresentar, falou, ó, torce pra esse time aqui. Torcer pro meu, né? Pros meus Patriots, né? E aí foi num jogo de segunda noite que os Patriots tomaram uma surra dos Bills. Jogo rivalidade alta, né? Patriots e Bills, Buffalo e Nova Inglaterra ali, sempre tem uma rivalidade alta. Aí eu falei, ó, assiste esse aqui, torce pra esse aqui. E viu lá os Bills dando uma surra nos Patriots, claro que ele foi torcer pra quem ganhou, né? Lógico. Que ele não é trouxa. É lógico. Bom, sobre futebol americano, cara, nossa, fiquei pensando, eu falei, Luiz, será que vai rolar? Conversei primeiro com o Luiz. Ah, mano, vamos fazer. A única maneira de saber é fazendo. Daí, tipo, na hora ali de pegar o tranco pra ver se a gente vai conseguir manter a transição. E, pô, graças a Deus mantemos, mano. A gente conseguiu ali fazer um trabalho legal. Acho que por primeira vez, assim, pra mim, eu acredito que me saí muito bem. Claro que eu busquei evoluir daquele ponto de partida pra cá. Foi o primeiro jogo, se não me engano, foi um jogo de segunda-feira à noite de Pittsburgh Steelers e New York Giants. E ali, tipo, a gente foi começando, aprendendo e tudo mais, pegando sobre o esporte americano. Aí, no meio do caminho daquela temporada de 2021, se não me engano, ou 2020. Acho que foi de 2020. Aí você, né, adicionou o Ícaro no grupo, que aí o Ícaro, pô, virou um nosso parceiraço lá Torcedor do Bears, né? Torcedor do Bears, isso, Chicago Bears. E foi... É engraçado que nos pontos que a gente foi falar do Chicago Bears durante os jogos, assim, da NFL, seja jogo do Chicago ou não, aí, tipo, mano, ele cai numa depressão gigantesca, cara. Engraçado. Ele é tipo eu com o Corinthians, tá ligado? Não, é pior. Ele é corintiano e torce pros Bears. Aí teve um momento teve um domingo e tava os dois perdendo no mesmo horário. Eu falei, ei, como você tá? Você tá feliz? Tirando uma roma. Aliás, esses doidos, eles fizeram o jogo do dia do Natal. Porra, foi. Não, maravilhoso. tipo, não quero passar com a minha família. 25 de dezembro. Não quero passar Natal com a minha E família. foi um baita jogo. Foi um baita jogo. Eu Porque, tipo assim, acompanhei ó, a transmissão. eu estava em casa, falei, a gente vai passar a ceia de Natal em casa. Vamos estar em casa. Falei, você vai estar em casa? Tô em casa, pô, tô fazendo nada. Vamos transmitir o jogo? Bora. Então fui lá, arrumei a arte lá rapidão, coloquei várias luzes de Natal na arte do YouTube. Do Meida. Falei, ó, rapaziada, vamos entrar no ar aí. Quem quiser dar um salve lá, só manda lá. E vamos. Pô, foi um jogo. Sei lá, cara, foi uns 40-20. Cara, foi touchdown pra caramba, sabe? Foi Tipo, os caras tava de ressaca. Tinha é, tomado aquele mano. Danone monstro. Aqui lá, o americano, ele comemora amanhã de Natal. Ele não comemora a virada. Ah, então os caras já foi, tipo, amanhã, tomando tipo, já foi amanhã. um café, um copão de uísque Café e assim. conhaque e bora. Já foram calibrados.
Então, tipo, aí foi, mano, foi algo espetacular. Até que, tipo, eu falei assim, mano, se eu tiver em casa no ano novo, porque se não me engano, acho que ia ter jogo no dia 1º. Ai, você tá de E sacanagem. aí eu falei, se você estiver em casa, não estiver fazendo Vai fazer o nada, Boxing Day, pô. Mano, pô, foi maravilhoso, pô. pode crer, vocês falaram aí, eu lembrei que teve uma vez, vocês vieram, não, vamos fazer a transmissão, porque na Premiere, tipo, tem um jogo depois do Natal. Aham, que é o Isso. Boxing Day. Que é o Boxing Day. Aí vocês, não, vamos fazer. Eu falei, mano, esquece. Eu vou estar bêbado, velho. Esquece, eu vou estar bêbado. Não, sem condições. Sem... Agora, Daí, tipo, aí foi isso aí, pô, vamos fazer e tal, e, pô, a gente foi fazendo um jogo por semana, né, porque pra mim ia ser muito impossível, por mais que, às vezes, eu, né, na época, eu gostava todo domingo assistindo futebol americano, mas, pô, acho que a pressão de transmissão, de começar a falar, é muito mais cansativo, né, tanto que quando a gente faz o primeiro Super Bowl, foi uma coisa que, tipo, mano, acabei a transmissão e falei, mano, minhas costas doendo. Eu falei... Aí foi aliviei. você tira um peso das costas, Tira, né? Mano? Você tira um peso das costas. Pegando agora, tipo, pro nosso tema, trazendo... A gente foi ali trazendo, contextualizando pra galera que tá aí na audiência quem é o Daniel, quem é o Gustavo, como surgiram, quem são. Aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre jornalismo esportivo e é a hora que a gente vai entrar mesmo na polêmica, meus amigos. Agora eu preciso de cortes. Eu quero cortes. Eu quero polêmica. Eu quero polêmica. Como diz o Igor Fina imitando o Bambam. Que é mídia, né? Que é hype, né? Quero mídia. Cara, pra vocês hoje, o jornalismo esportivo, ele tá numa crise de criatividade, de personalidade e principalmente de jornalismo em si? Porque assim, o que eu vejo, minha opinião, eu vejo uma... contextualizando ali no futebol. Muito mais no futebol, porque é o esporte que eu acompanho mais, assim. Eu vejo muitos caras pegando um Ctrl-C, Ctrl-V e jogando no ar. Você não vê mais um jornalista aí dentro do CT buscando uma fonte, tentando trazer uma exclusiva com o jogador. Hoje a coisa mais difícil é um jogador de futebol dar uma entrevista. Você não vê os caras querendo abordar. Aí, tipo, vamos viver de bait. Vamos viver... Bait, pra quem não sabe, o bait é quando você cria uma pesca, matéria. né? É a pesca. Você joga um título ali pra pescar o espectador pra ele clicar na sua matéria. Que é o clickbait. Então, tipo, eu vejo muito isso hoje. E assim, vou dar exemplos pra mim que caras que fazem isso, que eu não gosto, e um cara que hoje pra mim é a principal referência, assim, que eu assisto, que eu leio o conteúdo dele e eu gosto muito, porque ele vai atrás da informação. Eu não acho que o Vessone faça um trabalho de jornalismo hoje em dia. Não acho que o Marco Belo faça. E aqui eu tô falando como corintiano, tá? Gostou, não gostou? O problema é de vocês, meu amigo. Vem aqui no programa e a gente debate sobre isso. Mas eu não gosto do que o Vessone fala, do como ele faz o jornalismo. Ele não traz informação. Não gosto como o Marco Belo traz e não gosto como o Salazar traz. Eu acho que eles tentam criar notícias ali, forçar uma parada, diferente do Macedo, que não é um jornalista, mas que vai a fundo buscando minuciosamente toda a informação. O Samir é bom também, o Samir Carvalho. E ele toma porrada pra é caramba. Dual, bom pra caramba. E ele toma porrada pra caramba, porque ele tenta trazer algo diferente. É que agora a galera tá começando a entender esses caras e tá batendo pesado. Sim. A galera tá batendo pesado nesses malucos aí. E tá vendo agora quem tá fazendo o mesmo trabalho. Um cara que eu gosto muito, o Pedro Ramiro. Moleque bom também. Pra vocês, assim, tipo, quem vocês veem assim, não quero botar você porque você tá no estádio ali, então às vezes você acaba trombando com o cara, mas você vê que dá pra falar sem citar os nomes e tal, e depois a gente fala no off e depois eu cagueto aqui. Posso começar? Pode começar, Dani. Cara, acho que eu vou trazer meu ponto, que eu não sou desse meio, assim, tipo, de jornalismo falando. Acho que eu gostava de trazer bem mais informações assim, mas do meu ponto de vista, eu acho que sim e não, mas depende muito do ponto de vista, assim, de quem você tá assistindo. Por exemplo, se a gente for pegar pra ver os jornalistas da TV, da grande mídia, pra mim, cara, esquece. Pra mim tá... Não assisto mais, não consigo consumir mais esses tipos de assunto, por conta que, pô, saturou e os caras travaram em 2010. Agora, a mídia do YouTube, a mídia da internet, pra mim essa aí vem forte. E essa mídia é muito melhor do que a mídia da TV. Por conta que, às vezes, são os caras que gostam ou caras que realmente são especializados naquilo. Tanto que, quando a gente pega pra ver esses jornalistas que saem da TV pra ir pra internet, o cara cresce muito mais do que tava na TV. De informações, de
bastidores, de tudo que ele já vivenciou na TV, ele já traz essa bagagem e acrescenta muito mais pro YouTube do que pra TV. Por exemplo, o caso do André Hernan, gosto muito do trabalho dele, tipo, dele trazendo os vídeos ali dele de rumores, jogadores que vão vir em contratação. O cara tem muito mais liberdade ali pra falar no canal mas dele. o Hernan, ele foi um cara que ele se reciclou. Porque Sim. ele sai da TV e aí vai pra internet Exato, e esse é o tal. ponto. Se rejuvenesceu como jornalista. Exatamente. Nesse ponto, né? E aí, pra mim, né, nesse ponto que ele entra na internet, pra mim, ele cresce aí por conta que ele, né, soube ali se reciclar e... Pô, a internet é isso, irmão. Você tem que se reciclar, tem que se manter ali sempre atualizado, porque uma hora ou outra você fica pra trás. A TV, ela não conseguiu se reciclar e acompanhar a internet, ficou pra trás. Por mim, por mais que qualquer canal, assim, de esporte, de TV aberta que tenta... Mesmo que tenta entrar na internet, assim, pra trazer esse público da internet pra TV... Pra mim, eles não conseguem mais tanto, porque, tipo assim, hoje a gente consome quando a gente quer, no momento que a gente for querer assistir. Então, esse tipo de conteúdo pra TV, pra mim, eu acho que não cabe mais. Agora, pro YouTube, acho que cresce muito mais ali. Então, você pega pra ver uns caras, tipo, eu comecei a ver, por exemplo, assim, eu trouxe pro São Paulo e comecei a ver, tipo, por mídia alternativa, o Barolo, por exemplo. Ele, por mais que ele tinha as opiniões, mesmo que controvérsias, que até eu discordo bastante, mas de informação o cara corria atrás pra trazer, o cara, pô, ele sabia a fundo, seguia várias pessoas. Agora tem um outro menino lá, que é o Gabriel Tissá, se não me engano, que também é setorista do São Paulo, corre demais atrás das informações, joga lá pro X pra informar a galera. Então essa galera que trabalha na internet, pra mim, é essa galera que, tipo, que realmente mantém o jornalismo esportivo vivo, digamos assim. Porque da TV, pô, são os caras que ficaram ultrapassados e não querem se reciclar mais. Porque eles estão no conforto, claro. Todo mundo quer ficar no conforto. Mas esses caras, tipo... pra mim, não consigo mais ver. Tanto na época quando tinha 3, né, programas de debate esportivo. Que tinha um na Sport TV, outro na Fox e na ESPN. Os 3 basicamente no mesmo horário. Eu não assistia nenhum porque, tipo, pra mim já saturou isso. Acho que na época, quando eu consumia na rádio, era muito mais divertido do que ver esses caras na TV. Então, tipo, quando eles estão ali na grande mídia, ficaram travados e quem tá no YouTube correu muito mais atrás pra conseguir trazer mais informações e se reinventar pra levar um público maior. Sobre essa questão, Vini, eu concordo muito com o Dani. Eu sou muito da opinião do Dani. Eu, basicamente, hoje eu não vejo mídia tradicional. Apesar de ter, eu tenho mais a TV por assinatura por causa das transmissões mesmo dos jogos, né? Que virou até um instrumento de trabalho para jogos off-tubo. Mas hoje em dia, se eu quiser acompanhar, por exemplo, a informação do Corinthians, eu vou no Samir. Ou então, se eu quiser saber uma opinião, eu vou no Cross, no 14º, que eu acho um conteúdo top. Se eu quero saber do Flamengo, se eu quero uma opinião de mais zoeira, eu vou no Fernando Gil. Se eu quero um pouquinho mais de informação, eu fico no Flazoeiro ali, com o Paparazzo também. Então hoje eu acompanho... Hoje eu tenho uma dimensão maior do que acontece no futebol, porque a internet tem esse poder de romper a bolha, do que há 10 anos atrás, por exemplo. Então não precisa nem ir tão longe, né? Porque os canais de mídia alternativa cresceram bastante. Isso que o Dani falou é muito verdade. A galera, que eu falei lá no comecinho, que a galera da mídia tradicional tinha um preconceito com o digital... E tá se quebrando porque sabe que o digital agora é aquela coisa de cuspir pra cima, né? E o cuspe cai direto na testa de volta. Pra mim, um caso emblemático foi o do Flávio Gomes, na época do Fox Sports Rádio, que ele falou do Bolívia, que eu não lembro a entrevista com quem foi. Não sei se foi a entrevista com o Miller, né? O jogador da Alemanha. Eu acho que foi com o Miller, se eu não me engano, lá do Bolívia Talk Show, que ele fazia no Desimpedidos. Uhum. E ele desprezando o trabalho. Esses meninos da internet. Esses blogueirinhos, sabe? Desprezando o trabalho do cara. E hoje o que o Flávio Gomes faz? Trabalhar na Placar, que nada mais é que um canal que virou um canal digital, né? Então, esses dinossauros da comunicação que eu falo, eles cuspiram pra cima e o cuspe caiu certeiro na testa de volta. O Fábio Sormani era assim também. A questão de você revelar time de futebol hoje. Fulano é clubista. Hoje em dia, você nem usa mais esse argumento, porque você já sabe o time do cara, né? Você já sabe de todos, velho. Não Exatamente. tem como. E fora que... Não, e quem você não sabia, o Ivan Moreca aguentou todo mundo, velho. Sim. E quem você não sabia, o Ivan Moreca aguentou. Eu não sabia, tipo, na maioria eu não sabia. Eu vi o vídeo lá do Ivan Moreira, foi maravilhoso. E, cara, e outro ponto aqui, tipo, que eu gostava de estar falando, de questão de clubismo. Pô, acredito que hoje com a internet a galera tem, tipo, uma educação, digamos assim, com respeito com o time que o cara torce.
Porque, pô, agora todo mundo entende que todo mundo ali que trabalha é ser humano e torce por algum time. Porque antigamente pegava esses caras assim da mídia tradicional, de falar, eu torço pro algum time do interior. Torço pra Ponte Preta, meu irmão. Ô, meu irmão. Todo mundo sabe que você é São Paulino. Eu torço pro Botafogo do Ribeirão Preto. Não, cara. Todo mundo sabe que você torce pro São Paulo. Entendeu? Entendeu? Falava que torcia pro Noroeste de Bauru, É velho. santista, velho. Não tem É como. santista. Tem como. E hoje você vê, os caras, eles... Assim, aí eu volto na questão do rádio, né? Pra mim, essa questão dos jornalistas revelarem times, né? Quem plantou a sementinha foi o show de rádio lá atrás, na Bandeirantes, nos anos 70 e 80. Veio o estádio 97 e eles deram meio que uma revolucionada, como se fosse a mídia alternativa no meio tradicional. Os caras estão no ar há 25 anos, né? Botando torcedor pra falar, nem jornalista. É torcedor falando. Torcedor ali na resenha, na zoeira e tudo mais. São torcedores que acabaram virando profissionais. Exatamente. Né? Sim, que acabaram E aí- o Mano. O Mano, A o próprio Lelê. Benja, sim, o próprio Benja e tal. E aí veio a internet, o advento da internet, que aconteceu. As mídias alternativas, elas começaram a crescer, porque o cara hoje começou lá atrás, por volta de 2014, 15... O cara tava de saco cheio de ver os mesmos caras falando do clube. E geralmente caras que ele já tinha suspeita. Ah, pô, esse cara torce pro meu rival. O que ele tá falando? Né? Você assistiu o programa do Neto, por exemplo, que eu acho que o Neto hoje, no meio tradicional, é o único cara que é doido da cabeça, que é mídia alternativa total na TV. Né? Falando as besteiras dele e tudo mais. Mas que cabia perfeitamente, por exemplo, um canal de YouTube, né? Se eu fosse parar pra pensar. Que ele criou, né? Exatamente. Tem a Craque Rádio. A Rádio A Rádio Craque Craque Neto. E que, por incrível que pareça, é concorrente do próprio lugar onde ele trabalha. Olha que coisa louca, né? Não, Parece que ele leva mais audiência que o trabalho que eu não, fiz. ele tem uma leva. audiência gigantesca lá na Rádio Craque Neto. E, mano, se você for pensar, você falou do Neto aí, e muita gente fala, eu já ouvi comentários assim, que o José Ferreira Neto é uma pessoa. E o Neto é E o personagem, Neto, né? e o Neto é personagem. Que diz que o Neto é um cara super tranquilo, super educado, que ajuda a gente pra caramba. Sim, Ex-jogador que tá ferrado, falido, sim. ele ajuda com cesta básica e não fala. Sim. Mas que ali na audiência ele criou esse personagem muito porque ele trabalhou muito tempo com o Milton Neves. E outra, e você tem aquela palavra que a gente falou agora há pouco, o hype. Por quê? Gera hype, gera comentários, gera engajamento. Pô, ele ser um personagem, a história lá do... Até hoje, o meme lá do pão, né? Que ele fala lá, pão, lá da 2017, que ele... que ali ele aflorou, ali eu acho que não foi nem tanto performance, foi de personagem com o torcedor, mesmo com o sentimento daquela ele juntou época. os dois ali. E você vê que até hoje é meme. Isso é 2017, já vamos pra 7 anos praticamente daquele vídeo, daquele corte. Então, hoje em dia, o meio tradicional, ele teve que ser, sim, empurrado goela abaixo, porque a mídia alternativa veio igual um rolo compressor. Está igual um rolo compressor. Hoje em dia, o cara, ele não vai mais na ESPN, no Sport TV, saber, por exemplo, o que o Rizek vai falar de informação, saber o que o Mauro Naves vai falar na ESPN de informação. Não. Ele vai, no caso do São Paulo, no Barolo. No corintiano, muitas vezes ele vai procurar talvez a identidade corintiana, o Cross mesmo, que apesar de ser mais um torcedor, não ser um jornalista, mas ele quer saber a opinião do cara. No caso do Palmeiras, um cara que eu acompanho demais, que eu acho um conteúdo sensacional, que é o Insta Verde, que pra mim é um cara que ele consegue aliar aquela análise do jogo, a parte tática, com a opinião que contundente, como deve ser, e fazer um debate bacana, gerar um debate legal. Então é um conteúdo que eu acompanho bastante. Então hoje, os próprios torcedores, né, tanto que... Você tem ali o Santos, o Varanda, né? Tem o Varanda, o Marcão lá, né? Tem o Marcão no Varanda, o próprio Quintino também tem um canal muito bom em relação ao torcedor santista, o Felipe do Eu Vim de Santos, o Noronha, que é um canal espetacular também. Então, hoje em dia, o torcedor, ele vai pra esses caras, porque ele falou, caramba, por que eu vou ouvir um rival meu falando na TV, falando um monte de groselha, eu só tenho um torcedor aqui fazendo conteúdo. Por mais que eu discorde do cara, mas é um cara que torce pelo mesmo time que o meu. Não é um rival que vai falar muitas vezes sem conhecimento de causa e vai deixar todo mundo assim, vai deixar todo mundo irritado. Ele vai conseguir desagradar os caras que gostam do trabalho e também os caras que não gostam. Então, hoje em dia, a questão da mídia alternativa, Vini, ela tá muito forte, ela tá muito enraizada e a galera tá indo pra esse lado. E a mídia alternativa, aí veio a situação inversa. Quando que a mídia alternativa percebe que ela tá ganhando força? Quando ela começa a entrar nas transmissões. Sim. Quando os canais de mídia alternativa fazem transmissões. Você vê, citou a rádio do Neto, né? A Craque Neto.
Pô, a Craque Neto tem uma audiência absurda no YouTube. O próprio Varanda com o Marcão, eles batem direto em Energia, em Jovem Pan, em Bandeirantes. Eles batem assim. E bate com gosto, com as 5 mãos. Assim, com 5 dedos da mão na cara. De mão aberta. Porque o último jogo, se eu não me engano, eu tava vendo a postagem deles, do Santos e Mirassol, deu mais de 120 mil views. Quer dizer, é algo absurdo. É algo, assim, grandioso. E é um canal de internet. E o mais assustador e bacana nisso tudo, porque a gente tá falando de algo que não tem imagem. Exatamente. É tipo, as pessoas estão ali pra ver a opinião, pra ver algo novo. Fora que também... Vou só pegar aqui, da audiência. Bate Fundo tá aqui, mandando um salve pro Google, o pessoal da Bate Fundo. Grande Charles Robert, o Big Boss. Charles, castiga, Charles. Grande abraço pra ele. O Leandro Matias, ele mandou uma pergunta aqui sobre o eSports. Como o jornalismo esportivo se atualiza quando quando o jornalismo esportivo se atualiza quando essa modernidade de esportes? Cara, a atualização veio quando você tem uma mídia igual o Sport TV que transmite campeonatos. Exatamente. Cara, e aí é uma coisa absurda. Aí um negócio que eu ia trazer até um ponto antes da pergunta, que a mídia alternativa faz com que o torcedor mude também a maneira como ele consome, não só tipo de ver notícias, mas de ver futebol. Então, tipo, que hoje é muito raro, principalmente a galera agora na geração nova, molecada não para em frente da TV pra assistir. Estão assistindo no celular. Exatamente. Mano, pegando essa pergunta aqui, Então, tipo, aí, né, já pegando um gancho dessa pergunta. A galera que já vem dos esportes, que já vem da internet, já vem do meio tecnológico, sim. Pô, os caras, eles vêm, o Sport TV pega pra agregar, pra trazer esse público pra ser transmitido os jogos, mas você pra ver, tipo, teve agora um campeonato, agora eu esqueci o nome da modalidade, mas era um futebol muito doido lá, que, tipo, um chute de fora da área valia 2 gols. Lá, que acho que é o time do Desimpedidos, né? Chegou a jogar esse campeonato agora. Tinha uns times que era... o Gaules, o Gaules batendo pênalti, isso, coisa horrorosa, batendo pênalti, o Gaules. Então, tipo assim, veio pra trazer os esportes e todo mundo, tipo, quando chegou essa novidade, todo mundo queria esse certo preconceito. Não é esporte, é videogame, os caras não, agora os caras se profissionalizando, ganhando dinheiro com aquilo que eles estão trabalhando e conseguindo ganhar atenção na mídia. Pô, isso aqui fica grande. Pegando aqui, Gustavo, pegando isso que o Dani falou, sobre ganhar dinheiro e tal, preconceito, eu vou falar por mim. Tipo, quando eu vi a primeira vez, eu vi a primeira notícia, é a equipe do Corinthians de eFootball. O Corinthians contrata fulano, ciclano, beltrano, patrocínio tal. Eu falei, caraca, mano. Os caras estão pagando dinheiro pra jogar videogame. Sim. Eu joguei videogame a vida toda de graça. Pelo contrário, eu gastei. Console, jogo de futebol que é caro. Os caras estão ganhando. Aí, tipo, esse foi o meu primeiro pensamento. Eu falei, mano, eu gastei dinheiro minha vida toda com isso e os caras estão ganhando. Exatamente. E, tipo, eu tô falando de cifra, tipo, de milhões. Sim. É tipo um bagulho o próprio Gaules, pô. Você vê o Gaules, quando ele chegou, tudo era mato. Tudo no Exatamente. Era mato. Eu lembro que teve um campeonato, o Gato Galáctico. Esse aí que vocês falaram, acho que foi de LOL. Que, mano, os caras botaram um puta telão. É absurdo. Não, os campeonatos de LOL... lotado, arena e tal. Os campeonatos de LOL, geralmente, eles são disputados ou no Allianz Parque, então, no foi nesse mesmo. Ou no ginásio de Ibirapuera. Pra você ver, eles pegaram locais externos, né, locais que não são para aquele tipo de modalidade, conseguiram adaptar aquilo. Pô, você pega os próprios eventos mesmo, a própria BGS que vai ter agora em outubro. Cara, assim, os caras começam a vender ingressos 6 meses antes e esgotam em questão de horas. Exatamente. Né? A Comic Con, né, tratando mais da área do mundo geek... Cara, questão de hora. E são valores altos, são cifras altas, mas tem um público consumidor muito forte. Então, quando você falou da questão, Vini, bem lembrado, dos clubes também chegarem, que eu também. Eu acho que os clubes, eles ainda estão rateando demais essa questão, porque eles eram para ser muito fortes. Não sei também se por causa da falta do licenciamento da Konami pegando ali o eFootball, né? Agora que vai ter o EAFC também, que é o antigo FIFA. Não sei se por causa disso, dessa falta de licenciamento dos clubes, os clubes deram um pouco meio... Ficaram escanteados. Pô, não vai ter minha marca no jogo. Então, pra que eu vou investir numa equipe? Mas eu acredito, assim, que se tivesse um esforço conjunto, voltar esses licenciamentos, aqui tratando dos clubes brasileiros, voltar com essa questão do licenciamento no jogo e dos clubes... Quanto mais equipes tivermos, pô, isso é uma gama... Isso é uma fonte de receita...
não lapidada pelos clubes. Exatamente. A gente tá falando de uma receita bilionária. Exatamente. Fora que a gente não tem só futebol. Temos Tem outros diversas jogos. modalidades. LoL, Call of Duty. A gente tem Uhum. infinidades com Counter-Strike. CS, pô. Então a gente tem uma infinidade de modalidades dentro dos esportes que, pelos grandes clubes, eu imagino pros clubes, é mal explorado. Mas tem alguns times que foram formados e são os maiores hoje no Brasil, né? Pô, são a INTZ, temos tem um outro lá agora, esqueci o nome. Não sou tão conhecedor assim dos Eu esportes. já tava assim, caramba, o moleque meteu essa Não, mesmo. tipo, eu Estudou, conheço né? os O conhecidos moleque, melhores. não, eu já só. falei assim, caralho, o moleque meteu essa mesmo, vai meter a Liga Brasileira de Esportes. Não, tipo, eu conheço só os grandes, porque, tipo, já parei, como eu falei, cara, eu amo esporte. Então, quando eu vi os esportes agora, principalmente agora que ganhou muito mais hype e força, então, tipo, parei pra ver um pouquinho mais. E, cara, outra coisa, um detalhe não só tem um público forte e fiel, mas o público da internet dos esportes são entusiastas ao máximo. É verdade. Eles movimentam Verdade. arenas, tipo, começou assim com um local, a própria BGS começou assim, num lugar mega apertado, quando viram que, pô, esse evento aqui é muito maior, vamos colocar num lugar muito maior, foram lá e colocaram lá no Center Norte, porque, tipo, o negócio rende, o negócio, tipo, realmente tem pessoas que saem de todos os cantos do país pra estar aqui. E aí você percebe que os esportes foram uma bolha nisso, quando o Sport TV investe, né? O Grupo Globo, porque, pô, a Globo tinha o 01 do Thiago Leifert, que era um cara que era uma audiência, ele era líder de audiência. E Uma assim, madrugada. Mas e que não é era... por ser a Globo, era porque o conteúdo a galera consumia lá daqueles 15 minutos, né? Que era 15 minutos de programa. Ó, prepara o corte aí. E o programa do Thiago Leifert, qual era o nome? 01. 01, nada mais é do que um Ctrl-C, Ctrl-V do combo Fala Mais Joga. Exatamente. Lá do canal, lá da Play TV, do antigo canal Exatamente. 20. Exatamente. Que você vê, então, você falou muito bem do Fala Mais Joga, porque, cara, a gente tá falando isso nos anos 2000. Cara, eu acho que era... Eu era moleque, eu vinha 2005. correndo da escola, eu acho que Antes ainda, né? Antes. 2002, por aí. 2002, 2003, eu vinha correndo da escola, velho. Eu vinha correndo porque eu queria Era no assistir. Play 2, eu lembro. Eles começaram com o Play 2, o console. O primeiro console que eles começaram a fazer o programa era o Play 2, cara. Então você vê, bota mais de 20 anos aí. E não era nem... Você falou Play... Play TV, não era Play antes, TV. era Mix TV. Era Mix TV, Era isso. Mix TV. E, tipo, eu queria assistir na época porque eu achava... Porque o Luciano... Era o Luciano Amaral que Era o Luciano apresentava. Amaral, era o Lucas Sim, Silvio Silva exatamente. e o Zequinha. E o Zequinha. Não, o Zequinha não, o Pedrinho. O... Ah, esqueci. É o... Pedro, o Pedro- Pedro Bibo e Zequinha. Ele era o Isso, Pedro. Ele era o Pedro. Ele era o Pedro. E, tipo, mano... E tinha as bandas de rock na época, que ano 2000 ainda tinha Sim. uma galera. Então, tipo... Sim. ele levava o Charlie Brown Jr. pra falar sobre música, sobre a banda e jogar videogame. Eu lembro que nesse Como Falar Mais Joga aí, do programa, teve uma vez que foi o CPM lá. Aí o Badawi tava tão ruim, mas tava tão ruim que ele largou. O Japinha falou, sai. Aí ele sentou lá no lugar, aí ficou conversando o Japinha com o Luciano Amaral. Tipo, o Badawi passando vergonha lá no negócio. E vocês veem que, tipo, o público dos esportes, eles agarraram tanto essa oportunidade de ter essa grande mídia, que vocês estavam falando aqui, tipo, eram programas curtos. Meia Exatamente. hora, Não. no máximo 40 minutos, tipo, em algum canal, tipo, no horário Fora os muito ruim. comerciais. Fora os comerciais. fora os Então, comerciais. tipo, quando veio a internet com força, principalmente para tanto quando reuniu com esses eventos, com essas grandes transições, esse público agarrou com força a oportunidade, porque eles não tinham essa visibilidade da grande mídia. Então, quando a gente vai falar aqui sobre mídia alternativa, que a gente vê que tá... Hoje a mídia alternativa é forte por conta dessa galera lá atrás que agarrou essa oportunidade. E você vê, Dani, uma coisa, ainda tratando dessa questão da mídia alternativa, caras que eram regionais se tornaram hoje conhecidos no Brasil inteiro. Sim. Pega o Baldaço do Inter, por exemplo, que também eu acho que ele faz um personagem ali. Mas é um cara que só era conhecido ali no nicho, né, no Rio Grande do Sul. Hoje em dia, pô, quando o Inter... Desculpa os torcedores colorados que estão nos acompanhando, mas quando o Inter é eliminado de alguma coisa, perde alguma coisa, eu corro pro Baldaço. Não, o Baldaço é um... Mas sabe por que a gente corre pro Baldaço? Eu sou inscrito no canal do Baldaço. O Baldaço é inclusive. tipo... É o Outra coisa. Baldaço, aquele... O Farid. O Farid. tricolor lá. O velho tricolor. O velho tricolor. Gugu São Paulino. Gugu São Paulino. Mas por que esses caras ganharam mídia? Pô, chamado Carlos Miguel Casimiro.
Esse Exatamente. maluco, quando ele começou com as lives dele no meio na madrugada das noites da Exatamente. pandemia, ele colocou esses caras pra molecada Evidenciou. ver. Cara, E aí, foi. tipo assim, virou os caras Eu lembro O do- case eu da lembro Cazé do- é incrível, Eu cara, lembro é do Cazé, sensacional. na época do esporte interativo. Sim, o de Sola. Sim. O de Sola, que era ele e o... E o Certezas, Pedro e o Certezas. Certezas. Tipo, eu dava risada demais com os Eu caras. também, eu já Porque dava ali naquela ele já tava época. furando a bolha. Assim, o esporte interativo, na época que tinha, ele já tinha furado muito a bolha, porque ele tava vindo com conteúdo novo, porque, tipo, os caras estavam Sim. trazendo campeonatos de fora. Aí você via, tipo, o Jorge Igor surgindo, O Vitor Sérgio, o Vitor Sérgio, André Cara, Henrique. o Rafael, o Rafael Oliveira, Oliveira, o, Cara, o, muito o filho muitos caras. o filho do Hermano Henning, o André Henning. o André Henning. Tipo, esse cara pra mim hoje é um dos melhores, assim, que existe. E você vê que eles são os dinossauros, né? Que estão lá até hoje. Você vê, o esporte interativo, ele começa como um projeto na Rede TV em 2003, cara. Aí eles começaram a passar a Premier League. A temporada que o Arsenal é campeão, 2002, 2003, tem a transmissão do esporte interativo na Rede TV, né? Aí eles depois saem, vão pra Band, Gazeta. Eles chegaram, pra quem não sabe, o esporte interativo chegou a ter faixa na Gazeta. Isso eu não Pra sabia. depois se tornar uma mídia, um veículo de comunicação. Até chegar com a incorporação do Grupo Turner, né? É, eu vejo o esporte interativo, muito do que a Casé TV é hoje. É tipo, Sim. o esporte interativo foi os caras que garimparam lá atrás, porque não era uma. Tipo, tem o Qual que era HF, aquele- VHF. Qual que era aquele programa de resenha que eles tinham, que era no fim da noite? Acho que era de segunda-feira à noite, era acho que era Jogando em Casa. o Jogando em nome. casa. Pô, era sensacional, que teve até a treta homérica lá do Henning com o Vitor Sérgio. Seu cara- careca safado, mano. Não, um cara que eu achava sensacional era aquele vascaíno, Leonardo... O Baran? Baran. O Baran. Mano, eu dava risada O Baran demais era com aquele loucão. cara, velho. Eu dava risada demais. E tem uma narração dele, ele era narrador lá no Rio e tal, Sim. que é um Vasco e Flamengo, aquele gol que o Pet mete de falta. Tipo, no último minuto, que a torcida Sim. do Vasco acabou a zica, e tipo, e ele narrando e tal. E aí o Pet bate aquela falta e faz o gol. O desespero desse cara ficou evidente. Ficou evidente ali, tipo, ficou muito evidente. E pegando nisso agora, vocês dois como narradores, como comentaristas, você narrando um jogo do Palmeiras, eu já vi alguns. Uhum. Teve um momento que o lado torcedor, agora pegando tipo você que tá Na nos bate-fundo? estádios, tal, tem uma hora que o lado torcedor ele começa a florar um pouco mais ali, você fala, Vini, por vou incri- ter que me prender aqui, que senão eu Uhum. vou soltar um vai pra lá, vai pra cá e Por incrível que pareça, não. Eu, ao longo desses anos, né, desde a Bom Som, eu tive uma evolução nessa questão também. Porque na Bom Som eu não segurava. Nas finais de Libertadores que a gente fez, explodia. Mas agora, como eu meio que... Não é que eu deixei de lado a paixão pelo clube, mas é aquela coisa do trabalho tá à frente. E você saber que tá falando pra mais pessoas, além daquele público, além daquele torcedor que tá acompanhando. A gente viu que você não deixou de lado esse amor. Ah, não, sim, exatamente. Deixa no Quarta-feira ele off. aflorou de novo. Deixa no off isso aí. Deixa no off isso aí. Mas então, como hoje também você falou da questão dos estádios, cara, eu não faço o jogo só no Allianz, eu faço no Morumbi, eu faço na Neoquímica, em Barueri, às vezes se pintar grande ABC também, sei lá, o Ramalhão lá, o Bruno José Daniel. Então hoje eu me policio demais nessa questão. Então, mas uma coisa que eu sempre tive, Vini, até na Bom Som mesmo, é aquilo que o Dani falou há instantes atrás. É o respeito pela paixão do torcedor. Por que também a mídia alternativa cresce bastante? Porque os caras de mídia alternativa, eles respeitam a paixão do torcedor. Eles não ficam com gracinha, não ficam com zoeira. Assim, claro, tem a parte da zoeira do futebol, que a gente sabe que o futebol é entretenimento. Mas a zoeira que eu digo não é achincalhar a emoção do torcedor, sabe? Você falou do gol de falta, né, do Pet. Pô, imagina pro vascaíno aquele gol. O flamenguista foi loucura, explodiu. Só que o vascaíno, ele recebeu zoeira do flamenguista, mas também do torcedor tricolor do Fluminense e do Botafogo. Falou, caramba, olha o gol que vocês tomaram no último minuto. Vocês estavam cantando aí que acabou a zica. Então, nesse ponto, quando eu comecei, sim, a estar nesse meio, desde a Bom Som, eu já colocava isso na minha cabeça. Falar, eu não sou um torcedor do Palmeiras narrando. Eu sou o Guga Araújo, narrador, que se estiver jogando Corinthians e Palmeiras, eu vou fazer uma narração justa para os dois. A não ser que, claro, trabalhasse num canal segmentado, é outra história. Você vai trabalhar, por exemplo, numa web rádio Verdão. Claro que aí você vai ser o torcedor ali no microfone. Mas fora isso, não. Se é uma... Que nem no Bate-Fundo, que eu falo que é uma mídia isenta e também imparcial...
Claro que às vezes dá uns ataques de clubismo, porque na internet também você gera corte isso, não tem como evitar. Mas procurar ao máximo se policiar nesse sentido, de colocar o trabalho à frente. Falar, pô, que nem eu fiz jogo do Morumbi umas 2 semanas atrás, São Paulo e Cruzeiro. Pô, vou gritar gol do São Paulo como se fosse torcedor tricolor na arquibancada. Vou gritar gol do Cruzeiro como se fosse o cruzeirense na arquibancada. Corinthians e Palmeiras, gol do Corinthians no Allianz Parque, vou gritar como se fosse o torcedor do Corinthians na arquibancada. Isso eu não tenho medo nenhum de falar, porque eu não tô trabalhando para uma mídia segmentada. Então, falta muito. Por que a alternativa ganhou espaço grande também? Porque o torcedor ele vai se identificar com aquele cara que respeita, além de tudo, o cara que torce, mas um cara que respeita ali a sua paixão. E hoje em dia você vê muito isso também. Além da mídia tradicional, dos dinossauros da bola revelarem seus times, eles procurando fazer aquela média, sabe? Tipo, pô. Lá atrás, que eu falo que é aquela coisa, né? O print é eterno, né? Muita gente caça, às vezes, comentários de 10, 15 anos atrás, e hoje o cara tem uma postura totalmente diferente. E não é condenável isso, muito pelo contrário. É saudável a mudança de opinião, a mudança até de estilo, mas sem ferir a personalidade. Acho que a personalidade ela tem que ser a mesma do início ao fim. Sim. Mas você mudar a opinião, mudar alguma ideia, é normal, né? Já dizia o Raulzito, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Porque realmente, você não deve ter aquela opinião formada sobre tudo, como o Raul diz na música. Porque vai mudando, as coisas vão mudando, a sua vida vai mudando, o seu cotidiano muda. Aquela situação que você achava normal há 10 anos atrás, hoje já não é tão normal assim. Então é legal você repensar algumas atitudes, mas sem deixar a sua personalidade. Então, isso da mídia alternativa traz também, essa questão da personalidade, do respeito ao torcedor. Eu acho que isso, o profissional que trabalha em internet hoje, eu acho que é o campo que, para quem quer ser narrador, para quem quer ser um comentarista, um comunicador, é um campo que realmente é o caminho a seguir, a se trilhar de início. Depois, quem sabe, uma mídia tradicional veja o seu trabalho, te reconheça e chame para fazer parte da equipe. Mas o melhor caminho é a internet, porque ela te dá essa liberdade, ela é democrática nesse sentido. Então, Vini, com essa questão do clubismo, digamos assim, da paixão, eu tô me policiando demais, eu tô deixando muito de lado isso, né? Muito mesmo de lado, porque justamente não é só o meu time que tá jogando, você tem um adversário do outro lado. Agora, você trabalha numa mídia segmentada aí, velho, aí você grita, xinga, faz o que for, porque você tá ali trabalhando pra torcida do teu time. Fora isso, você tem que dar sim, tem que se maneirar, tem que se policiar. Peraí. Antes de você falar... Para. Bom, eu não posso deixar de falar de quem faz esse programa acontecer. Claro, né? exatamente. Que são os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Bom, a gente vai falar sobre a BitLab Educacional, que é um hub de educação, onde você tem do curso profissionalizante até o mestrado e doutorado. Então, você que quer fazer ali do profissionalizante até o mestrado ou o pós-doutorado, procura a BitLab Educacional, tá aí na tela, tá aparecendo na tela aí. Estou aqui, inclusive, com um aluno da BitLab aqui. Faltando um pouco para acabar. Falta pouco. Você faz o curso de quê? Excel. De Excel. Bom, não é? Maravilhoso. Aí, viu? Então, tá aqui a prova, gente. Aluno da BitLab tá aqui comprovando que é bom. A gente tem que falar também da Multivix, Suzano, que é a faculdade, que tá ali apoiando a gente também, que faz isso acontecer. Da Unital, também faz acontecer essa parada toda. Estão ali, então você quer entrar em contato, tá? Vai aparecer aí na tela, tá aparecendo na tela aí pra vocês. Tudo isso aí. E a Card Ambiental, gente. A Card Ambiental, principalmente, é que faz acontecer toda essa parada, que tá aqui apoiando, incentivando. Porque assim, não é só a questão financeira. A questão financeira também é legal do patrocinador. Uhum. Mas a questão do patrocinador, ele acreditar no trabalho e acreditar em incentivar. Que é o principal. Essa parada acontecer. Então, muito obrigado à Card Ambiental, à BitLab Educacional, a Multivix Suzano, a Unital Suzano. E você também, que quer estar aqui com a gente também, apoiar e acredita no nosso trabalho, só entrar em contato aí no nosso Instagram. A gente vai fazer de tudo para estar aqui você, apoiando a gente, beleza? E divulgando a sua marca aí, mostrando aí na tela, mostrando para os nossos telespectadores, ou os nossos ouvintes, né? Porque isso aqui também vai pro Spotify. Exatamente. Exclusivo no Spotify. Uma coisa, uma parada de marketing que eu preferi fazer foi tipo,
quando você bota em muitas plataformas, você acaba separando muita audiência. Uhum. E onde está concentrada a maior parte da audiência que ouve podcast? No Spotify. Sim. Então aí, tipo, trabalhar com um exclusivo, podcast exclusivo do Spotify é mais legal também. Dá mais destaque. Volta, antes da gente, você vai falar e aí a gente já vai chegar na parte final das considerações finais. Só no único ponto aqui bem rápido que eu vou trazer aqui do que, acrescentando o que o Gustavo tava falando, eu acredito que a gente consegue respeitar muito mais o cara que declara o seu time, que fala, tipo, torço pra São Paulo, Palmeiras ou Corinthians, e narrando aquele jogo, tipo, seja do Corinthians, seja um clássico, seja envolvendo o time dele ou um rival, do que aquele cara que fica em cima do muro, como a gente viu na TV tradicional, né? É tipo, não, torce pra time tal, tal. E você saca, tipo, o jeito que o cara vai comentar, não é nem pelo jeito que eu quero narrar o gol. Porque no momento do gol, ele vai se preparar ali pra fazer toda passar aquela emoção do gol. Mas no momento que ele vai comentar, que ele vai falar sobre cada um dos times, eu acredito que você respeita mais quando o cara já, pô, eu sou corintiano e já era, acabou. Entendeu? Bom, a gente tá chegando na reta final. Passou rápido, mano. Pô, passou demais, rápido. velho. Tá louco. Passou rápido pra caramba. Muito rápido. Muito obrigado, vocês dois, por terem isso. aceitado esse desafio. Porque é um desafio, tipo, tá no programa de estreia. Um formato novo. Uma parada que, tipo, pra vocês é uma novidade também. Pra mim é uma novidade também. Mas uma novidade gostosa, uma novidade legal. Eu sempre eu tô muito acostumado sempre a estar nos bastidores. Por detrás das câmeras. Uhum. Eu sempre lembro, na época da Bom Som, sim. eu sempre fui o cara que preferia ficar, tipo, fora, no off, do que na live. Pra mim também tá sendo uma experiência nova, bem bacana. Então, quero agradecer, Daniel. Veio de longe, eu sei que você veio de muito longe pra estar aqui hoje. Muito obrigado. A porta tá aberta pra quando precisar, cara. Quiser divulgar alguma coisa, quiser vir aqui, só encostar, meu irmão. Guga, você tá voando, pai. Pô, valeu, você tá voando. Cara. Valeu, obrigado. Os caras, na hora que eu tava divulgando o podcast, aí eu mandei aos caras, pô, o Gustavo lá que narrava na Bom Som, né? Pô, esse maluco é brabo, hein? Esse maluco é brabo. Poucas pessoas, quando eu falava que o Gustavo não era profissional, acreditavam nisso. Cara, de verdade. Todo mundo verdade. que escutou narração sua na época da Bom Som, na época que a gente tava lá e tal, a gente divulgava, a galera falava, mano, esse cara é muito bom. Vocês vão perder ele. Eu falei, pô, mas o cara é da rádio, mano. O cara é dono da rádio. Como é que eu vou perder o dono da rádio? Aí, tipo, não faz sentido, mano. É aquela história do Chaves do Churros. Aí, tipo, mas a galera sempre falava, pô, o cara narra futebol bem, o cara narra Fórmula 1 bem. Ainda bem que ele não sabe futebol americano. O cara passa... Mas teve convite. Teve convites. Rolou. Só não foi porque ele falou, não, meu irmão, eu não sinto... muita regra. Muita regra, eu não me sinto à foi bem isso vontade. mesmo, Tipo, não, deixa pra você e pro Luiz aí. Pra você ter ideia, Vini, uma historinha rápida, né? Na Bate-Fundo mesmo aí pro Charles. O Charles é testemunha disso. Esse ano eu reportei Palmeiras e Mirassol no Paulista. Fui repórter de campo. E eu não sou jornalista. Eu falei, caramba, meu... A minha preocupação foi, pô, Charles, mas eu não sou jornalista, cara. Como assim eu vou reportar no campo? Aí ele, não, eu gosto de que todo mundo passe por todas as áreas aqui no Bate-Fundo. E eu falei, caramba, velho. Eu falei, pô, você repórter... Eu não fiquei tão nervoso, juro por Deus, eu não fiquei tão nervoso quando eu fui fazer a minha primeira narração em estádio, que foi São Paulo e Bragantino esse ano no Paulista, quanto eu fiquei pra fazer a reportagem. Porque, meu, cara, eu não sou repórter, velho. Então eu não tenho a dinâmica do repórter, né? Pô, e o medo de travar, e o medo de falar alguma besteira. Não, e aí, tipo, uma parada assim... Você se programou pra fazer uma pergunta toda. Você tá numa coletiva, irmão. A chance de pelo menos 50 repórteres terem pensado a mesma pergunta que você é gigantesca. Na coletiva do Abel eu fiquei de boa. Falei, não vou fazer pergunta não vou me dar essa ousadia não. Aí, tipo, aí você programou, tipo, 2 perguntas. Aí vem 2 caras e fazem a mesma pergunta. Você, tipo, aí você fala, e agora? Desculpa. E agora? Aí, tipo, trava, mano. Bom, gente, o espaço tá aberto pra vocês. Eu quero que vocês... se despeçam da galera, deixem suas considerações, aonde encontrar, como encontrar, telefone, WhatsApp, Tinder, por aí vai, Instagram, X, o que vocês quiserem, meu irmão. Vai, Dani, comece. Bora. Quero divulgar muito a minha página, meu canal, que é dos esportes. Tem 2 S, né, dos e esportes, né, então são 2 S ali, que a gente fala ali sobre futebol americano, sobre NBA, sobre NHL e MLB. Eu acho que, principalmente o público de hockey e de beisebol, muito pequeno ainda. Então, tipo, tô trazendo essa galera também pra somar comigo lá e trazendo também conteúdo pra eles também conseguirem consumir.
E aí eu segmentei, né? Deixei o Instagram pra falar mais sobre reações rápidas, né? Tanto que nas playoffs da NBA fiz todo um dia um Reels ali sobre cada jogo que aconteceu no dia seguinte. Nas finais eu já fiz um vídeo pós-jogo, né? Tipo, trazendo o que eu vi ali do jogo de forma mais aflorada, digamos assim. YouTube vai ser mais coisa de curiosidade, claro, vai ter as transmissões da NFL, que eu acredito que a NFL acho que é o meu ponto forte mesmo, até eu chegar a estudar muito como que vai funcionar direito uma transmissão de basquete. Acredito que o futebol americano ainda seja o nosso ponto forte, então as transmissões voltam em setembro para a temporada da NFL. E também eu tô no Twitter, né? E o Twitter eu uso já também para QG dos esportes. Lá eu comento ali um pouco de tudo do que acontece em todos os jogos ali. Tanto que no último jogo do hockey, que foi o jogo 7 da Stanley Cup, eu fiz tudo logo via Twitter, né? Tipo, fui lá comentando cada lance, cada gol que saía, jogando tudo no Twitter e trazendo essa galera. Eu vi que também tem essa mobilidade, essa troca de informações. E como é que acha você né? no Twitter? E como é que acha você no Twitter? Mesma coisa. QG dos Esportes, @QG dos Esportes em todos os canais. E também, inclusive, agora a gente vai entrar também pro Spotify, que eu vou lançar agora semana que vem um episódio 0 do nosso podcast. É mais trazendo ideias, trocando também ideias do que aconteceu nos jogos, mas também trazendo muitas histórias do que aconteceu também dos esportes. Então, acredito que cada mídia ali vai ter o seu devido conteúdo. E pra quem quiser achar o Daniel Guimarães no Instagram, como é que vai? Daniel Guimarães no Instagram, @dan_Guimarães. Ainda bem que a nossa produção botou na tela ali pra Exatamente. salvar, porque você quase derrubou a produção no começo. Exatamente, esqueci até eu me embaralho, porque alguém já usou Dan Guimarães ou Daniel Guimarães, então eu tive que adicionar esse ponto antes do underline ali. Então pode me seguir lá também. Por lá, cara, mesma coisa, falando tudo que acontece ali na minha vida, eu vou falando também. Futebol americano e tudo mais. E você, Guga? Aliás, Vini, antes de passar as redes e tudo mais, só um comentário, vale o registro da QG. Cara, você aprende muita coisa no canal, velho. Porque o Dani, os meninos que fazem, eles passam uma linguagem que parece um negócio tão simples. Você fala, mas como assim é isso que acontece? Principalmente tratando da NFL, né? Aliás, com a campanha aqui, hein? QG dos Esportes na Neoquímica Arena, hein? Opa! No dia 7 de Estaremos lá, setembro. não sei se eu vou conseguir entrar, mas eu estarei lá. Né? Pro jogo. Quem é o jogo mesmo, Dani? Green Bay Packers e Philadelphia Eagles. Rapaz, então. Justamente no estágio preto e branco vai ter 2 times verdes. Vai ter 2 times verdes. Os caras conseguiram, hein? Tudo bem. Então, QG dos Esportes, eu sou um inscrito, eu sempre acompanho, sempre que posso. E assim, é muito simplificado o negócio. O Dani descomplica bastante, com os meninos também, eles descomplicam bastante as regras, principalmente tratando da NFL, né? Bom, no meu caso, eu amanhã estou em escala lá na ER Sports, estou narrando o futsal da garotada amanhã, né? Estarei em Guarulhos na parte da manhã e lá no Lausanne Paulista na parte da tarde. Então é só acompanhar ER mesmo, ER Sports, aí é a escrita americana, né? Igual a QG dos Esportes. ER Sports no YouTube, é só procurar lá que a partir da manhã, 9 horas da manhã, a gente já tá no ar com a galerinha, com a molecadinha do Sub-10. E no domingão, estou lá na Bate-Fundo Esportivo fazendo Flamengo e Cruzeiro. A partir das 5 horas da tarde, a gente entra no ar com um pré-jogo bacana, muita informação também, muita opinião, muita análise. E o jogo, a bola rola às 18h30 lá no Maracanã. Então a gente vai acompanhar aí no Bate-Fundo Esportivo. Meu Instagram é @GugaLocutor, para quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, também quiser trocar aquela ideia, me seguir. DM tá liberado para vocês mandarem as suas mensagens. Se for mandar nudes, manda no privacy, que é melhor. É isso aí, galera. Então, eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui na audiência, que encostou aqui hoje. Episódio piloto, episódio teste, episódio 1. O primeirão tinha que ter parceiros aqui que... Até para deixar a parada mais descomplicada. Uhum. Então eu falei, mano, vou chamar o Dani, vou chamar o Guga. Queria trazer mais gente. Mas é tanta gente que eu queria trazer pra esse episódio de estreia que apareceu, tipo, a festa da Globo, tá ligado? Tipo, sai fulano, entra ciclano, sai fulano, ciclano. E, tipo, não dá, o tempo não dá, tal. Mas aos poucos a gente vai trazendo uma galera aí também pra conversar, mas principalmente pra resenhar. A gente quer trocar ideia. Bater esse papo, dar risada, falar opinião, às vezes uma opinião forte, às vezes uma opinião não tão forte, uma opinião tão meio zoeira, mas resenhar. O importante de tudo é resenhar e estar com pessoas que a gente
traga o entretenimento para quem tá assistindo aí, traga a diversão, porque a gente tá falando de pessoas que estão voltando do trabalho, ou que acabaram de chegar do trabalho agora, ou você que vai escutar depois no Spotify, que tá indo pro trabalho, que geralmente as pessoas escutam indo pro trabalho, ou indo pra faculdade e tal. Então, eu quero agradecer muito a cada um de vocês que colou aí na audiência com a gente. Eu vejo vocês em breve. E já vou falar, não sai do canal, que já vai começar mais uma estreia, porque a gente avisou na semana passada. Prepara que semana que vem vai ser cheia de novidades. Então, já vai ter a estreia de um canal, cara. De um canal não, né? De um podcast novo, o Zona Independente. O Zona Independente, contextualizar assim pra vocês. O Zona Independente era um canal que eu, o Léo, a Aninha, que é a outra apresentadora, e o Edinho, que é um amigo nosso, irmãozão, criou logo quando saiu da faculdade. Então, qual era a nossa vibe? Era ir até os estúdios, entrevistar as bandas de rock e gravar o vídeo delas tocando, tipo, muito caseirão, tal, tipo, mas ficava um conteúdo muito legal, que a gente vê muita gente fazendo hoje, que a gente fazia lá atrás. E a gente tá conversando, tal, eu e o Léo conversando, aí o Léo pegou e falou, mano, por que a gente não volta com o Zona Independente? Volta no formato dele num podcast. Eu falei, por que não? Aqui, a gente já tá aqui, você tá aí, tá apresentando já. Bora, vamos botar essa parada pra funcionar. Então, o Zona Independente, depois de 7 anos do último episódio, ele tá voltando ao ar hoje num episódio de estreia. E ele estreou no dia 28 de julho e retorna no dia 28 de junho. Da hora. Maravilhoso. Sucesso, Vini. E não era programado isso pra ele voltar no dia 28 de junho, tá? O dia 28 tá marcado pra No dia vocês, 28, viu? jogar na Mega Sucesso, Sena, hein? jogar no bicho. Qual que é o... Ixi, cara, não Faço faço ideia. ideia, velho. Vou jogar no bicho, o número 28, mano. Mas sucesso, viu? Sucesso pra você, merece. É um cara guerreiro aí, batalhador aí da mídia independente, acima de tudo. E vai dar muito certo. Vai ser um projeto bacana. E eu só queria deixar um beijão pra galera do Simão Matias, que senão o meu pescoço vai se degolado. A galera do Simão Matias é padrão nas lives. Exatamente. Beijo pra eles. Você manda beijo pra eles numa live, tipo, na Bate-Fundo e tal? Não mando, porque assim, na Bate Fundo o chat é muito dinâmico, né? Então é muito rápido, às vezes Mas eu você nem acabo anota? perdendo. Cara, não dá, velho, porque principalmente jogo em estádio é embaçado, porque acontece ali... o jogo do estádio é diferente de fazer Então, em galera, tubo. galera do Simão Matias, Me cobrem. cobrem. Me cobrem. Bom, galera, quero agradecer mais uma vez vocês. E eu vejo vocês na próxima semana ou na outra. Aí vocês vão ficar sabendo da novidade que vai soltar lá no meu Instagram, tá? E no Instagram da BitLab. Um beijão pra todo mundo. Fiquem com Deus e bom fim de semana pra todos.